Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite. O Papo Jovem dessa semana, entrevista Renato Magno. Está aqui conosco para responder o nosso questionário do Papo Jovem. E o tema dessa semana é... Ok, como vocês viram aí, o tema da semana é comodismo. E Renato, você está preparado para responder o nosso questionário? Creio que sim, né? Vamos ver o que sai. Ok. Então, sem mais demora, vamos passar para a nossa primeira pergunta. O que tem levado as pessoas a caírem no comodismo? Olha, eu acho que o comodismo, ele é um resultado da mesmice, de certa forma. Acho que a rotina, aquela coisa que você faz sempre a mesma coisa, mas nem sabe o porquê, que no caso das igrejas ou de vida das pessoas que são cristãs, elas fazem as coisas, mas sem saber o real motivo, sem ser para Deus, mas por causa de uma rotina mesmo. Acho que isso gera o comodismo. Justo. Ok, respondida a primeira pergunta, vamos para a segunda. Consequências do comodismo. Consequências do comodismo. Olha, o comodismo, como ele já vem da mesmice, pelo que eu entendo, pelo que eu disse, o comodismo ele gera um afastamento, já que as coisas vão ficando tão comuns, comodismo, comum, você vai já deixando de fazer com aquela vontade de fazer, com aquele prazer mesmo, de seja lá o que for. Se você cai no comodismo na sua vida estudantil, por exemplo, você já não estuda com aquela mesma vontade de antes. Se você, na sua vida cristã, você cai no comodismo, você já não tem aquela vontade de ler a Bíblia, de buscar, de orar. Então eu acredito que essas são as principais consequências e preocupantes consequências do comodismo. Até mesmo na igreja, né? As Sim. pessoas deixam de ir para a igreja, começam com tanto pique, em decorrer da vida cristã, vai se acomodando, deixam de ir. Exatamente, por causa do comodismo, porque às vezes as pessoas vão lá não por quem Deus é nelas, mas por ser mais um ambiente para se estar no fim de semana. Isso aí. Terceira pergunta. Muitas pessoas estão deixando um trabalho cristão a desejar. O que a igreja poderia fazer para animá-lo? Eu acho que a igreja ela deve estar preparada para aceitar coisas novas. Um pouco, pode ser até polêmico isso, porque depende das coisas novas, é claro. De acordo com a vontade de Deus e com os princípios da igreja, eu acredito que a igreja não deve se fechar sempre, porque quando a igreja se fecha numa coisa só, ela vira uma rotina, ela vira aquela coisa de sempre e isso gera o comodismo. Quando a igreja está disposta a cumprir a vontade de Deus, sem rótulos ou coisas que vêm do próprio homem, mas cumprir o que vem diretamente do próprio Deus, eu acredito que isso sim dá aquele ânimo. A gente vai para a igreja não por ir para a igreja, mas porque a gente quer estar no lugar onde a gente sabe que Deus vai estar. Ok. Quarta pergunta. Você associa o comodismo à falta de fé? E por quê? Talvez seja uma consequência também do comodismo a falta de fé. Exatamente porque primeiro a gente tem que entender o que é fé. Né? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Se você está acomodado, você não tem mais certeza do que você espera. Né? Então eu acredito que está relacionado sim, mas como uma consequência. Ok. Chegamos então à nossa última pergunta. Acabando então a entrevista com Renato Magno. Desculpa. O apego às coisas materiais tem acarretado prisionamento ao comodismo? O apego às coisas materiais. Sim, eu acredito que em partes. É um pouco relativo porque se a gente apega às coisas materiais, a gente está tirando o que é principal do centro, né? Do que a gente tem que se apegar. A gente não deve se apegar ao que não é principal. Tem uma frase que é interessante que diz a coisa mais importante é fazer da coisa mais importante a coisa mais importante. Um pouco redundante, parece.
Mas na verdade a gente tem que fazer daquilo que realmente é a essência, a coisa mais importante. E isso está realmente ligado ao comodismo, creio eu. Porque se você deixa de dar importância ao que realmente é importante, você já se acomodou. Ok, pessoal, respondido o nosso questionário da semana. E então ficamos por aqui. E antes de tudo, como você viu aí na nossa introdução, o Renato Magno, ele tem uma banda, né? Como é o nome da sua banda afinal? É Solusvia ou Solusvia? Como é que é essa coisa aí? Cara, isso é muito interessante porque a gente colocou o nome e nós divulgamos nas redes sociais, mas a gente não falava, né? Assim, muita gente falava, Solusvia, e outros Solusvia, porque não tem acento, não tem nada, não é uma palavra em português. Mas na verdade é Solus Via, são duas palavras. Solus significa único e via caminho, em latim. Solus Via, único caminho, que é o que a gente canta, que é Jesus. Ok. Solus Via. Se chamar Solus não tem problema nenhum, mas chama a gente. Ótimo. Sua banda de rock? Olha, a gente está no estilo alternativo. É mais voltado pro rock, mas não é só rock, não é aquele rock pesado e a gente é radical pelo rock, não. A gente toca um pouco de rock também, a maioria das músicas são voltadas para esse estilo, mas a gente tem umas músicas mais tranquilas, a gente já tocou até rap em algumas apresentações aí, mas sempre com a guitarra ali por baixo. Ok. Renato, qual mensagem você deixaria para o público do Papo Jovem? Galera, busquem a Deus para vocês não caírem no comodismo. Independente de rótulos ou do que os homens querem que vocês façam, se você buscar a Deus e procurar a vontade de Deus, você vai saber se aquela vontade dos homens está de acordo com a vontade de Deus ou não. E assim você não cai no comodismo e tira a capa de crente e vive o evangelho puro, que é isso que é a vontade de Deus. Ok. Ok, pessoal, muito obrigado por acompanhar mais esse vídeo do Papo Jovem. E agora vocês vão ficar aí ver uma música, né, do Solusvia, ou Solusvia, né, com o vocalista e tecladista da banda. Hoje ele vai tocar violão, dando uma palhinha aqui pra nós aqui no Papo Jovem. Acompanha aí. Bora lá. Tchau. Essa música é a nossa música de trabalho, ela chama-se Contigo Até o Fim. Ela é originalmente uma música romântica, mas exatamente numa fase ruim da minha vida, a minha mãe chegou em mim e falou: filho, quando você ouvir essa música, pensa que eu estou cantando para você. E eu comecei a ver que essa música se enquadra nesse outro padrão também. Vamos lá. Se olhar no fundo dos meus olhos, você vai encontrar amor. Pra onde eu olho tudo me lembra você, em todo lugar que eu vou. Você é a boa parte de mim, é você que me faz sorrir. Por sua causa me sinto assim, feliz por existir. E cada vez que você sorri, vou retribuir com aquele sorriso bobo só você tirar de mim. E cada vez que você chorar, eu vou te lembrar. Deus tá contigo até o fim, não importa o que aconteça.